Uma frase que eu escuto com muita frequência no consultório é a seguinte: doutora, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso comer melhor, me exercitar, dormir melhor, mas parece que me falta força de vontade. E isso aparece em várias áreas da vida: alimentação, exercício, no cuidado com a saúde, na organização da rotina. Eu sou Ângela Costa, médica geriatra, e hoje vamos conversar aqui num Café com a Geriatra sobre força de vontade. O problema, na maioria das vezes, não está na falta da força de vontade. Durante muito tempo, a gente aprendeu que força de vontade era uma questão de caráter, de disciplina, de firmeza. Se a pessoa não conseguia manter um hábito, a conclusão era simples e cruel: falta força, falta fibra, falta determinação. Mas hoje a ciência mostra algo muito diferente. Força de vontade não é um traço fixo da personalidade. Ela não está sempre disponível. Ela oscila e ela se desgasta. E quando a gente insiste em usar força de vontade como se ela fosse infinita, o que aparece não é mais resultado. É cansaço, frustração, culpa e estresse. E isso, com o tempo, adoece. Talvez você já tenha ouvido falar de um experimento famoso feito com crianças pequenas e um doce. A ideia era simples: a criança podia comer o doce imediatamente ou esperar um tempo e ganhar 2. O que esse experimento mostrou não foi apenas sobre crianças pacientes e impacientes. Ele mostrou que adiar uma recompensa exige energia mental. E isso é muito importante, porque na vida adulta o marshmallow muda de forma. Ele vira o celular à noite, o doce depois do jantar, a decisão difícil, o controle emocional, o hábito saudável que a gente tenta manter quando já está cansado. E quanto mais cansado o cérebro está, mais difícil fica adiar qualquer gratificação. Existe um fenômeno muito bem documentado chamado fadiga decisória. Em termos simples, quanto mais decisões tomamos ao longo do dia, mais o cérebro se cansa. E quando o cérebro se cansa, ele passa a escolher o caminho mais fácil, o mais automático e o padrão. É por isso que no fim do dia a alimentação costuma piorar, a paciência diminui, o autocuidado fica mais difícil, a irritação aparece com mais facilidade. Isso não é falha moral, é desgaste mental. E entender que isso muda completamente a forma como a gente se trata. O cérebro, apesar de representar uma pequena parte do peso do corpo, consome uma energia enorme. Quando passamos muitas horas sem comer, quando pulamos refeições ou quando temos grandes oscilações de açúcar no sangue, o cérebro sente. E quando o cérebro sente, a força de vontade é uma das primeiras funções a cair. Por isso, cuidar da alimentação não é apenas uma questão estética, é uma estratégia de saúde mental e emocional. Um cérebro sem combustível não sustenta autocontrole. O grande erro que muitas pessoas cometem é gastar força de vontade com absolutamente tudo. Tentam controlar tudo, mudar tudo ao mesmo tempo, decidir tudo sozinhas o tempo todo. E quando chega um momento realmente importante, a energia acabou. Força de vontade é um recurso limitado. Ela precisa ser administrada e não exigida. No Clube do Livro, nós lemos um livro chamado A Única Coisa. E esse livro ele traz uma ideia simples e muito inteligente. Usar a força de vontade no momento em que ela está no máximo. Para a maioria das pessoas, isso acontece no início do dia, antes do excesso de decisões, antes do cansaço mental e antes das distrações. A mensagem é clara: não brigue com sua força de vontade, organize sua vida ao redor dela. Eu recomendo bem a leitura da Única Coisa
principalmente no capítulo 7. No capítulo 7 do livro, tem um trecho que ele fala assim: dê a força de vontade 1 hora do dia. Como colocar a força de vontade para funcionar? Pense nela e preste atenção nela e respeite-a. Torne prioritário fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no máximo. Em outras palavras, dê-lhe a hora do dia que ela merece. Outro trecho: faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo antes de gastar toda a sua força de vontade, visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia. Use-o quando estiver em capacidade total no que mais importa. Talvez você não precise ser mais forte, você precise ser mais estratégico. Talvez não falte disciplina, talvez falte respeito pelos seus limites do seu corpo e do seu cérebro. Saúde não se constrói no heroísmo, se constrói com escolhas possíveis, repetidas e sustentáveis. Mas pense com calma. Qual é a única coisa que realmente é importante para você neste momento da vida? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Se puder, compartilhe com alguém que vive se cobrando demais. Até o próximo Café com a Geriatra.